Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, pela psicografia de Ivone Pereira, pela inspiração, na verdade, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos na nossa aula, nosso estudo de número 67, e no último estudo nós analisávamos as encarnações que deram origem aos sofrimentos atuais de Amadeu Ferrari, um dos suicidas da turma de Camilo Castelo Branco, e que apresentava muitas dores na última encarnação por conta da sua conduta no passado. Nós vimos que ele veio portador de doença incurável, um câncer na boca, bem como sofreu problemas em relacionamentos e também crises financeiras que o levaram ao suicídio. No momento então em que eles estavam assistindo à aula de um dos instrutores daquele curso preparatório que nós já conversamos, todos os alunos, todos os colegas de Amadeu acompanharam a sua última existência como senhor de escravos, comerciante de escravos, e como ele foi mau, como ele utilizou-se da sua posição para levar sofrimento e agonia aos escravos. Vimos também que todos acompanhavam essa regressão provocada pelo instrutor Epaminondas, e Amadeu, que antes negava o que tinha feito, agora reconhecia-se como uma pessoa que precisava resgatar. Então, as telas mentais que começaram a passar naquele dispositivo que nós acompanhamos no último estudo, passaram a mostrar essa última encarnação do Amadeu, demonstrando que ele havia cometido algumas atrocidades contra os escravos, e especificamente contra uma jovem escrava que acabou morrendo em suas mãos por conta do abuso que ele cometeu, ela pelas portas do suicídio para fugir da vergonha, e o seu pai, que foi também trucidado pela vilania do Amadeu nessa última existência, em que ele queimou a sua língua por ter falado os crimes que tinha cometido contra a sua filha. É nesse momento então que nós paramos no último estudo e vemos aí a continuidade da descrição por Camilo do que ocorreu naquela ocasião, em que ele havia queimado a língua do idoso em brasa, a ferro em brasa. Ele diz então que, ao passo que eles esclareciam-se sobre aquela lição majestosa, o paciente Amadeu Ferrari reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se então violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que lhe infligia a consciência, desorientada na tortura dos remorsos. Notem que a consciência do Amadeu estava atormentada, desorientada. E ele, por consequência, já que sabemos que a consciência é o juiz e o carrasco na espiritualidade, percebia a sua inferioridade e o porquê reencarnou numa situação de dor, de doença e de sofrimento. Ele disse então: "Apiedai-vos de mim, Senhor", bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença da numerosa assembleia a súplica veemente que dera causa à existência expiatória, que afinal interrompera criminosamente, enredado que se deixara permanecer em complexos desconcertantes. Então vejam que todos acompanhavam a causa das suas aflições na última existência. O fato dele ter sido tão mau quando o senhor de escravos fez com que ele reencarnasse com aquelas situações difíceis de lidar, doença,
fragilidade sentimental e falência da moeda, falência financeira. Desgraçado e miserável que sou, disse ele, deixai que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzi as do desventurado escravo Felício. Então aí a gente já recebe a informação do nome do escravo, que ele havia queimado a língua, e também percebemos o arrependimento do Amadeu, que diante do fato que ele cometera na última existência, anterior àquela que ele fugiu pelas portas do suicídio, ele pede o resgate, ele pede para reencarnar com a língua, a boca, a garganta triturados, seja por qualquer motivo, mas com a intenção de resgatar o mal que tinha provocado ao escravo Felício. Ele diz: dai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Pediu, então, a prova, a expiação da fome, da sede e da mudez, para que ele não pudesse sequer reclamar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho esta nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. Ele pede ainda então a solidão, que nenhuma pessoa conseguisse então chegar perto dele e o auxiliar. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Nós já sabemos quem é esse orientador, não é? O instrutor Epaminondas, que é conhecido por ser mais rígido que o instrutor anterior. Ele pede então silêncio ao Amadeu Ferrari, mas ao mesmo tempo balsamiza ele com fluidos tranquilizadores. Em seguida exclamou, como que respondendo às suas indagações: é bem certo, é inevitável o vosso retorno às reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o ensejo abençoado para a remissão dos culpados. Então ele já começa esclarecendo que sim, Amadeu deveria retornar através da reencarnação, porque essa é a forma que nós reajustamos as nossas consciências, é a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio. Então, mais uma vez, essa obra traz a lição de que o suicídio nada resolve. Todos os problemas que levam o indivíduo ao suicídio retornam numa outra existência, agravados, piorados, porque o indivíduo terá que lidar com os mesmos problemas que abandonou e ainda responder pelo crime do suicídio, pelo desprezo que deu ao corpo físico, bem como as consequências espirituais e físicas do ato suicida. Uma vez que vos não quisestes submeter devidamente, mas é imprescindível, não conserveis ilusões, mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Então também, de novo, a obra repete a lição de que o suicida leva, em média, 4 encarnações para voltar ao estágio que estava antes do cometimento do suicídio, numa tentativa de reequilibrar o seu corpo físico, a sua mente, a sua condição espiritual diante daquele ato terrível. Mais de uma encarnação, no mínimo. Entre mentes, a lição continuava a desenrolar-se, vindo seu arremate estarrecer-nos porventura ainda mais. Então Camilo diz que a lição continuou, não parou por ali. E isso ia estarrecê-los ainda mais. Vejamos o porquê. Assim foi que, morto o velho escravo, dobraram-se os anos,
Então os anos passaram depois que ele levou aquele escravo à mudez, queimando sua língua, e ele acabou vindo também a falecer. O grande senhor, então, à época, numa encarnação anterior à do Amadeu Ferrari, esqueceu do escravo, como aos demais, absorvido nos baloiços da boa sorte. Voltara à Europa, feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, bem visto e considerado pelos muitos haveres que levara da terra de Santa Cruz. Então Amadeu, nessa encarnação que ele ainda era um senhor de escravos, retornou à Europa com muito dinheiro que ele havia feito no Brasil. Mas um dia dobraram afinados por ele, exéquias solenes, cânticos pungentes, grande luto, lágrimas doridas e muitas flores. Porque o vil metal adquirido na iniquidade tudo isso pôde comprar. Então ele veio a desencarnar um dia e todo aquele dinheiro que ele tinha pagou o enterro, pagou as solenidades, pagou os choros das pessoas em volta do corpo e muitas flores, porque tudo isso o dinheiro compra. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. Então vamos ver como esse espírito desencarnou e se apresentou no plano espiritual, depois dessa encarnação em que ele foi muito mal com os escravos. É o momento sagrado da realidade, o além-túmulo, do cumprimento integral da justiça incorruptível. Vimo-lo a debater-se, perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe conta dos desgraçados compatriotas por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Então já vemos aí que na encarnação imediata, aquela em que Amadeu vivenciou em Portugal e no Brasil, ele foi aí tomado por uma horda de espíritos que o perseguiam, querendo tirar satisfação por conta do sequestro que ele realizou dos irmãos africanos, levando-os à escravidão no Brasil. Vieram então cobrá-lo, exigir as contas que ele apresentasse após a sua morte. Eram os pais que haviam perdido os filhos por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequeninos, os quais ele vendera a outrem, qual mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais, os filhos que conheceram, por afagos maternais, o látego inclemente do Senhor, a quem serviam. Então todos os escravos, os parentes dos escravos, as pessoas ligadas àquelas que foram levadas por ele pela escravidão, vieram lhe cobrar aquele ato. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio das florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia das maldades que contra todos praticara. Então vejam que Camilo descreve alguns dos sofrimentos que passam esses espíritos tão maus na terra. As suas vítimas da terra, dessa vez transformados em perseguidores, acabaram prendendo ele nas florestas, mostrando tudo o que ele fazia de maldade, aterrando ele, assustando. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o bramido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram por enlouquecê-lo. Então todo aquele suplício provocado por suas antigas vítimas, agora transformadas em perseguidores, fizeram ele enlouquecer na espiritualidade. As torturas, o pavor, as trevas, as acusações e o remorso, a consciência de culpa que ele trazia, fizeram, portanto, ele enlouquecer. Então, depois disso, deixaram ele entregue a si mesmo, em pleno desamparo,
cativo de si próprio, das torpezas que semeara contra indefesos irmãos seus, como ele, filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. Então ele foi abandonado, depois que enlouqueceu, para lidar com a sua própria consciência, com seus próprios atos contra aqueles que eram seus irmãos, todos filhos do mesmo Pai. A fome, a sede, 1000 necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais, aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Nós sabemos que a realidade espiritual se apresenta dessa forma. Nós desencarnamos e, se estamos ainda muito vinculados à terra, à matéria, sentimos as mesmas necessidades: fome, frio, sede, paixões na área sexual, sentimentos vulgares, infelizes. Conservamos os mesmos sentimentos que carregamos aqui na terra. Então ele foi abandonado, enlouquecido e sentia todas as necessidades do corpo. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentara do mal. Vale o comentário aqui para nós refletirmos qual o destino dos maus no plano espiritual. Vagam depois de perseguidos, depois de supliciados, com alucinações, flagelados pela própria mente, porque essa mente está acostumada somente com o mal, apenas com o mal, com pensamentos infelizes, com vibrações deletérias. Então, é da lei divina, é consequência natural que indivíduos que preservem um pensamento de maldade fiquem dessa forma no plano espiritual, porque as suas mentes estão acostumadas somente com o mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta. Olha que forte isso. Toda vez que ele tentava pedir socorro, o choro dos escravos e dos parentes deles que morriam de saudades, separados dos seus entes queridos, era a resposta que ele recebia. Se um brado de misericórdia lhe escamava na incerteza da demência, acudia-o o estalar do chicote sobre o lombo nu dos negros cativos da fazenda. Isso é a consciência do indivíduo que provoca. Não há um carrasco aplicando a lei divina, as penas do Código Penal divino. Quem aplica essas penas é a própria consciência do indivíduo. Então ele, carregado de culpa, com a consciência de culpa, fazia ouvi-lo o estalar dos chicotes sobre as costas dos seus escravos, toda vez que um brado de misericórdia ousava alcançá-lo. Ele sempre ouvia então o chicote estalando na fazenda em que ele era senhor. Sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que lhe amamentavam os filhos, criando-os com amor, enquanto os delas próprias eram relegados à fome e aos maus tratos. Também lembrava então das moças escravas que ele havia abusado, engravidado, obrigando-as a cuidar dos filhos, enquanto os seus filhos, escravos, também eram abandonados à própria sorte. Isso tudo ele ouvia, relembrava e sentia no plano espiritual, abandonado e demenciado. Há um soluço de remorso, o lamento de agonia de alguém que sucumbia atrelado ao pelourinho da mansão. Então vejam que Camilo sempre coloca um sentimento de arrependimento e de remorso, sempre acompanhado da agonia de alguém que lhe havia feito sofrer. Oh, o grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, impelidos pelo terror ao trato que recebiam. Então, além de toda aquela maldade que ele havia provocado, ele ouvia os lamentos de todos os sofredores e também daqueles que haviam se matado para fugir dos maus tratos, jogados-se aos rios, aos açudes,
de grandes alturas para que morressem e não tivessem mais que receber aquele tratamento indigno e terrível dos senhores e dos capatazes. Afastava-se então em loucas correrias por meio das brenhas selvagens, presa da mais atordoante demência espiritual. Então vejam, relembrando tudo isso, ouvindo os lamentos, os gritos, os choros, Amadeu, que não tinha esse nome ainda, porque Amadeu Ferrari é o nome desse espírito na última encarnação. Essa penúltima encarnação, ou seja, em que ele foi senhor de escravos, não foi revelado o nome, mas não faz diferença. Esse espírito, que é um só, depois de ouvir isso tudo, corria pela selva, pela floresta, tentando fugir das suas lembranças e dos gritos lancinantes de dor das suas vítimas, numa demência espiritual que devia parecer muito sofrida e que certamente nos levaria à piedade pela situação terrível em que ele se encontrava. Mas para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares de arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava, como no cipoal traiçoeiro, encontrava suas vítimas a chorarem, agonizantes, desesperadas. Mais uma vez eu destaco, a consciência do indivíduo faz com que ele enxergue todo o mal que ele fez, sem necessidade de nenhum outro espírito a acusá-lo ou a mostrá-lo o que tinha feito. Ele sabia o que fez e a sua consciência demonstrava isso, fazia ele enxergar. Todos os lugares que ele corria, ele sempre via suas vítimas chorando, morrendo, xingando, trazendo todas as consequências naturais de quando fazemos alguém sofrer. E isso ocorre realmente em várias outras obras. Nós vemos espíritos que fizeram muito mal e no plano espiritual não conseguem enxergar mais nada, senão os corpos de suas vítimas, os pedaços dos corpos a depender das atrocidades cometidas, bem como as consequências das suas ações. Até que certa noite, em que ele se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que aclarava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se. Então, depois de anos, vemos aí que o escravo Felício veio resgatar esse senhor que tinha provocado tanta dor nele. Olha que espírito elevado. O escravo Felício, depois de ter sua filha estuprada por ele e ela ter se matado pela vergonha do estupro, e depois de ter sua língua queimada em ferro em brasa e morrido posteriormente, anos depois, ele veio resgatar aquele homem que causou todo esse sofrimento. Vinha com uma tocha iluminando o caminho de uma rua que se abriu à frente desse espírito terrível que estava demente e sofrendo na espiritualidade. Felício vinha lentamente, sereno, grave, não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a destra no intuito de erguê-lo. Vejam que nobreza desse espírito. Ele disse: "Vem daí, nhonhô, levante-se, vamos embora." Olha que bonito, não é? Ele acompanhou Felício e, pelo prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoara ao algoz, intercedera por ele junto à divina complacência. E partira a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Então vejam que existem espíritos de escravos, ex-escravos, que perdoaram seus senhores, que voltaram para resgatá-los
que curaram pelo amor aquela chaga terrível da escravidão, mas também existiam outros que não perdoaram e por isso se tornaram perseguidores. O Felício, então, ex-escravo, veio resgatar aquele que ele chamou de nhonhô, porque senhor de escravos na última existência, demonstrando então o perdão cristão na sua maior amplitude, um espírito de fato muito nobre, porque não é fácil passar o que ele passou e perdoar esse homem, esse indivíduo que fez tantas atrocidades. Não obstante, tudo isso era por nós outros apreciado intensamente, como se fôramos os próprios que tão dramáticas cenas viveram, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc. Então Camilo e os demais alunos viam aquelas cenas, o que o Amadeu tinha feito na última existência, as atrocidades cometidas com os escravos, o seu estágio no plano espiritual, sofrido, terrível, o resgate do Felício, que veio resgatar o Senhor, aquele espírito. E eles viam tudo através do dispositivo que a gente já estudou aqui nos últimos estudos, porque as propriedades do Espírito são bem mais amplas do que aquelas propriedades que vivemos aqui na Terra. Então eles puderam sentir, compreender, impressionar-se, comover-se com aquela história, ao grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada, se fora esta suscetível de tentar experimentá-lo. Então Camilo ainda revela que, se nós encarnássemos, tivéssemos a ousadia de tentar sentir tudo isso que eles presenciaram lá, isso nos fulminaria. Não temos condições ainda de experimentar essas situações, essas sensações, esses aprendizados. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personagens apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos. Então, enquanto desenrolava essa história, enquanto as memórias do Amadeu eram transmitidas na tela daquele dispositivo, o Epaminondas, instrutor, professor, ia dando lições sobre os personagens, sobre o contexto histórico, sobre as questões espirituais, a fim de que eles tivessem todo o conhecimento possível da doutrina dos iniciados. E acrescentou severo, como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocara, vibrante, no diapasão energético que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontara o suplício do fogo por amor à verdade. Então ele diz que, depois de tudo isso, depois de presenciar todas essas cenas, Epaminondas, o instrutor, ia explicando tudo e arrematou os seus pequenos discursos com o passado espiritual do Amadeu, que estava sendo transmitido ali, e demonstrando o seu caráter elevado de indivíduo que foi supliciado por fogo por amor à verdade do Cristo. Porque sabemos que Epaminondas foi um seguidor do Cristo que foi supliciado, foi queimado. Ele disse: as sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e sofrerão ainda, por espaço de tempo que estará ao seu alcance, o dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fossem cometidas em seu seio. Então ele começa explicando que a nossa sociedade brasileira sofreria e ainda sofrerá as consequências da escravidão, esse período em plena era cristã em que nós permitimos que fosse cometido a escravidão dos semelhantes.
Refiro-me, como bem percebeis, à escravização de seres humanos, tratados por elas com maior rigor do que o eram os próprios animais inferiores, para a extração de posses e haveres que lhes facultassem o gozo e o império das paixões. Então ele confirma a informação de que estava se tratando da escravidão, em que indivíduos, seres humanos, irmãos em Deus, criaturas divinas, eram tratadas de forma pior do que os animais inferiores, os componentes do reino animal, que ainda não possuem individualidade como nós, espíritos criados e individualizados por Deus. O Brasil, então, ainda sofreria muito pelas consequências da escravidão. Tudo isso para satisfazer o gozo e os interesses passageiros dos homens. Se não foi crime individual, e sim coletivo, será a coletividade que expiará e reparará o grande opróbio, o grande martírio infligido a uma raça carecedora do amparo fraternal da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse às alvíceras da educação fornecida por intermédio da boa nova do reino de Deus. Essa informação, portanto, é muito importante e nos faz refletir também. O espírito de Epaminondas, que é muito elevado, está nos dizendo que a sociedade brasileira sofrerá coletivamente, porque foi uma conduta coletiva a escravidão. Então, a sociedade inteira, o país, sofreria e sofre as consequências da escravidão. No momento em que era para esclarecer o povo africano, levar a boa nova do Cristo para eles, a sociedade como um todo escravizou esses irmãos. E isso nos faz refletir porque nos faz compreender os motivos da sociedade brasileira passar por tantas dificuldades desde a sua formação. Certamente é a expiação por faltas cometidas, mas também pela escravidão. Será que estamos chegando ao fim dessa necessidade de expiar coletivamente, como nação, como país, expiar nas mãos de políticos corruptos que exploram o povo, que o mantém na miséria? Até quando a sociedade brasileira como um todo expiará coletivamente por conta da escravidão? O Epaminondas, o instrutor, não diz aí se ainda sofreríamos por muitos anos e séculos, mas é certo que nós podemos entender a sociedade atual, as limitações, as expiações que passamos também por conta dessas atitudes no passado, quando deveríamos transmitir a boa nova do Cristo aos nossos irmãos africanos. Sob os céus assinalados pelo símbolo augusto da iniciação, como do cristianismo, a cruz, ressoam ainda, ecoando aflitivamente na espiritualidade, os brados angustiosos de milhares de corações torturados, que durante o dobar dos decênios se compungiram ante a infâmia de que eram vítimas. Então Epaminondas está explicando que a cruz do Cristo ainda traz essas aflições aos povos no mundo espiritual também, porque em nome do Cristo, utilizando o símbolo do cristianismo, que é a cruz, foram cometidas muitas atrocidades. Então isso ainda está registrado na espiritualidade, através daqueles que sofreram nas mãos dos homens que utilizaram-se indevidamente do símbolo do cristianismo para espalhar a dor, o suplício, o sofrimento. Não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores trágicos dos látegos sanhudos dos capatazes diabólicos, a ver gastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas, recolhidas uma a uma pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram, por lei, espalhadas, em seguida, sobre essa mesma coletividade criminosa,
para que, por sua vez, absorvesse em pelejas posteriores a se purificarem do acervo de maldades e infâmias praticadas. Olha que frase forte, que parágrafo forte. Todo o sofrimento dos escravos nas mãos dos capatazes, que os chicoteavam, que os martirizavam, todas as suas lágrimas foram colhidas pela justiça divina, que fizera a sociedade sorver nos anos posteriores esses atos terríveis da escravidão. Até quando a nossa sociedade vai sofrer as consequências da escravidão e de tantas outras condutas equivocadas da humanidade? Por isso, eis a grande pátria sul-americana debatendo-se contra problemas complexos, suas sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que as desorientam, ocupando postos mais bem bafejados aqueles que ontem se viram oprimidos e vergados sob aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhosos e imprevidentes do passado, os quais há tempo não se abeberaram dos exemplos do celeste enviado, renegando a cordura da fraternidade para com seus semelhantes, a cautela de semearem amor, a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. Então ele continua nessa mesma didática, nesse mesmo discurso, de que a sociedade brasileira se debate em inúmeros problemas complexos e internos por conta desse passado recente da escravidão, em que nós ainda estamos colhendo a misericórdia do juízo supremo, já que as antigas vítimas hoje ocupam posições de governança, de destaque, a fim de que se retribua o que passaram, a ponto de utilizarem isso para o progresso próprio e dos demais, perdoando e seguindo com as existências de forma coletiva na direção do Cristo. Ele diz: e assim prosseguirão até que a voz celeste dos missionários do Senhor as oriente para a finalidade apaziguadora no trabalho sublime da reconciliação individual por amor do Cristo de Deus. Então é esse círculo vicioso de erros que ocasionam em expiações e novos erros, porque as antigas vítimas se tornam algozes e não perdoam, alimentando esse círculo vicioso de vítimas e perseguidores que somente trocam os papéis nas sucessivas encarnações, até que um dia a antiga vítima se converta e não revide o mal sofrido, se tornando então um discípulo do Cristo, ouvindo o conselho dos missionários do Senhor, para que se reconcilie com os antigos perseguidores. Ó vós, discípulos que presenciais os dramas antigo e moderno vividos por Amadeu Ferrari. Ele se dirige então à classe: vocês que acompanharam o que o Amadeu fez e o que o Amadeu sofreu, vós que presenciaste seu passado e o presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual há de dar igualmente contas ao Senhor das vidas e das coisas. Então ele já começava a refletir sobre aquele caso individual do Amadeu. Ele foi senhor de escravo, ele cometeu atrocidades, desencarnou, sofreu muito na espiritualidade, foi resgatado por um antigo escravo Felício, reencarnou como Amadeu Ferrari, sofrendo desilusão amorosa, sofrendo a miséria, sofrendo a doença na garganta, na língua, na boca, e ao invés de aceitar resignadamente o que tinha provocado no passado, optou pelo suicídio. Então, nesse caso prático, o Epaminondas fez a classe refletir, porque eles haviam presenciado tudo aquilo, fechando com a informação de que o Amadeu teria que prestar contas a Deus por conta das suas atitudes, especialmente o suicídio. Sabei que entre os escravos que sob os céus do cruzeiro sublime choraram
vergados sob o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados frente à opressão, à fadiga, à maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas. Então ele está dizendo que muitos dos escravos não eram inferiores no sentido moral. Muitos deles sofreram tudo aquilo e tinham a moralidade. Não trazia inferioridade no seu íntimo. Nem todos apresentavam caracteres primitivos. Grandes falanges de romanos ilustres do império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como a de Adriano e Maxêncio, dolorosamente arrependidas das monstruosidades séries de arbitrariedades cometidas, das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Então, mais uma revelação fortíssima da história da humanidade, especificamente dos romanos, em que o instrutor explica de onde vieram muitos dos escravos nas suas encarnações anteriores. Eram romanos, patrícios, que exterminaram os cristãos, que utilizaram das suas posições e do seu orgulho de raça romana para exterminar outros povos, para levar a maldade e o suplício a inocentes. Então esses indivíduos, muitos deles, romanos e patrícios, e outros europeus, pediram para nascer na África, a fim de que passassem pela infâmia da escravidão e reconhecessem que o orgulho da raça nada significa, que somente traz infelicidade aos indivíduos, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus, todos filhos do mesmo Pai, Criador de todas as coisas. Então não é necessário, não é aconselhável, não é algo bom preservar esse orgulho das raças. Então esses romanos pediram para nascer numa condição de escravidão, para que percebessem que o orgulho das raças é algo inadmissível, é algo desaconselhável e que nada traz de bom para ninguém. É uma informação muito importante, porque demonstra a lei de causa e efeito, explica um pouco o motivo da expiação coletiva da África, não que fosse justificada, como nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o mal é necessário, mas ai daquele que o cometa, o escândalo é necessário. Mas nós não devemos provocar esse escândalo, então não se justifica sob nenhuma forma a escravidão. Mesmo que esses espíritos, agora reencarnados como africanos, tiveram sido romanos, isso não justifica que eles sofressem a escravidão. Sofreriam certamente de outra forma que não provocada pela própria sociedade. Mas o Espiritismo auxilia a compreender o motivo desse sofrimento coletivo dos irmãos africanos, já que, no passado, foram antigos romanos e patrícios que levaram então a tristeza e a destruição pelo orgulho da raça. Suplicaram ainda, e sempre corajosos e fortes, novas conquistas, mas agora nas pelejas contra si próprios, no combate ao orgulho daninho que os perdera. Então os romanos, como sempre foram fortes, pediram novos embates. Porém, essas pelejas, essas lutas, não eram mais contra outros povos, mas sim contra si próprios, combatendo esse orgulho das raças que fizeram eles se perderem. Suplicaram disfarce carnal, qual armadura redentora,
em envoltórios negros, onde peadas fossem suas possibilidades de reação, e arvorada em suas consciências a branca bandeira da paz, flâmula augusta concedida pela reparação do mal. Então eles pediram para renascer como africanos, sem possibilidades de resistência ao domínio dos europeus, dos portugueses, dos holandeses, dos franceses e de tantos outros que escravizaram, inclusive outros africanos também, pois sabemos que pela história a escravidão existe desde que os homens se organizaram em sociedades e passaram a guerrear uns contra os outros. Então, os romanos especificamente pediram para renascer na África sem possibilidades de defesa contra a dominação europeia para a escravidão. E os escravizadores de tantos povos e tantas gerações dignas que os romanos foram, os desumanos senhores do mundo terráqueo que gargalhavam enquanto gemiam os oprimidos, que faziam seus regalos sobre o martírio e o sangue inocente dos cristãos, expungiram sob o cativeiro africano a mancha que lhes enodoava o espírito. Então a lei de causa e efeito, na sua maior perfeição, demonstra que os romanos que fizeram tantas atrocidades contra os cristãos e contra outros povos, pediram para renascer na África e passar pela expiação da escravidão, a fim de que reajustassem as suas consciências perante a justiça de Deus. Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana, digna, por todos os motivos, da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. Ainda recentemente, eu conversava com alguns parentes sobre essa característica, essa diferença que enxergamos, por exemplo, na dominação europeia dos índios e dos africanos, já que os índios não aceitaram a dominação, não aceitaram a escravidão e preferiram enfrentar os europeus e morrer, serem exterminados, porque pelo Espiritismo a gente enxerga ou compreende essa ausência de consciência de culpa do passado que faz com que o índio não aceite a dominação do branco, enquanto que o africano, também vítima de guerras internas entre as tribos, não se organizou para rechaçar a escravidão, para lutar de forma armada, de forma organizada contra a dominação europeia. E aí algumas obras espíritas trazem essa suposta passividade dos africanos em reconhecerem as suas dívidas do passado para suportarem as dores da escravidão. E de novo eu repito aqui, muita gente confunde esse ponto, achando que nós estamos justificando a escravidão. De nenhuma forma. Repito, a escravidão é algo terrível, uma verdadeira mácula na história da humanidade que não deveria ter acontecido e que não se justifica sob nenhum aspecto. O que o Espiritismo traz é que o escândalo, sendo necessário por conta do passado desses indivíduos, que também escravizaram, que também levaram dores enquanto gargalhavam no passado, agora precisam passar por situações de dor. Não precisava ser a escravidão. Porém, diante desse mundo doente em que vivemos, a escravidão existiu e o povo que sofreu essa dominação trazia essa necessidade de expiação. Não a necessidade de serem escravizados, mas a necessidade de passarem por traumas que reabilitassem suas consciências por vontade própria. Não foi o homem branco que ditou essa necessidade aos escravos, porque essa é a visão atual, essa é a visão terrena. A visão espiritual é que indivíduos que anteriormente fizeram outros sofrerem, vêm com uma necessidade íntima, individual, de passar
por situações semelhantes ou até mesmo idênticas, a fim de que suas consciências se reabilitem perante a justiça divina, a lei divina de reparação do mal. E sabei ainda, disse o Epaminondas, que o escravo Felício, que acabais de contemplar como símbolo entre todos, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu e exerceu autoridade sob as ordens de Adriano, voltou a Roma em espírito, terminado que foi seu compromisso entre a raça africana, e retornou à sua antiga falange de itálicos. Então ele está revelando que Felício, o ex-escravo, voltou a Roma depois de expiar naquela encarnação tão dolorosa em que ele foi o escravo Felício. Ele voltou a Roma depois dessa experiência. E aí Camilo diz que um murmúrio irreprimível de surpresa desconcertante sacudia a assistência de pecadores, estarrecida, enquanto Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tono não distinguiríamos se de surpresa também, se de horror, de alegria, vergonha ou de outro qualquer sentimento indefinível, só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, enquanto o choro violento o sacudia em agitações indescritíveis. Então, enquanto Epaminondas falava do destino de Felício, o ex-escravo, que voltava a Roma depois de passar pela expiação necessária na África e no Brasil, o Amadeu deu um grito, interrompendo a narrativa de Epaminondas, e todos se assustaram, percebendo então que ele era uma alma deplorável, em condições deploráveis. Amadeu então disse, na verdade, a descrição do que aconteceu vem em seguida. Abrira-se uma porta lateral silenciosamente a um sinal de Epaminondas, e Felício aparecera sereno, grave, encaminhando-se para seu antigo senhor de outras vidas. Então, enquanto Epaminondas falava, Felício adentrou no recinto. E certamente Amadeu, quando o viu, deu esse grito que chamou a atenção de todos. Felício então chegava na direção do seu antigo senhor. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado de espírito. Amadeu, então, que tinha visto o que tinha feito no passado, já consciente do que tinha feito e do que tinha sofrido, observava Felício estarrecido, mas lentamente, imperceptivelmente, transformara-se Felício sob o poder da vontade, que opera facilmente sobre a configuração do envoltório astral, e deixava-se ver agora na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o genitor de Amadeu. Então olhem que bonito. Duas questões precisam ser levantadas aqui. Primeiro, a plasticidade do perispírito. O Felício, ex-escravo, fez, pelo poder da vontade, uma alteração na sua configuração do perispírito, porque esse envoltório é plástico, se opera facilmente as alterações, demonstrando-se que ele foi Rômulo Ferrari na encarnação seguinte, pai de Amadeu. Então, o ex-escravo de Amadeu, quando Amadeu tinha outro nome em outra existência e era um senhor de escravos, retornou como pai de Amadeu Ferrari, chamado Rômulo Ferrari. Vamos então refletir no finalzinho do estudo de hoje, já que vamos chegando a 1 hora de estudo, e amanhã nós prosseguimos nessa história tocante e bonita, em que a reconciliação se fez entre um escravo e seu senhor, seu antigo senhor, demonstrando que somos todos irmãos, ninguém é propriedade de ninguém. A escravidão não deveria ter ocorrido, porque nenhum homem pode reprimir outrem ou considerá-lo inferior a ponto de dominá-lo e restringir sua liberdade totalmente, tratando-o menor que um animal.
mas compreendendo também a necessidade da expiação de espíritos que antigamente mandavam e desmandavam, traíam e escravizavam também, retornando na condição de africanos, a fim de sofrerem o mesmo destino que tinham provocado a outrem. Vemos então essas duas figuras, Amadeu Ferrari e Felício, que retornam, antes escravos e senhores, como pai e filho, a fim de se reconciliarem. Amanhã então prosseguimos compreendendo melhor como se deu essa história e tirando as lições especialmente da conduta do Felício, agora Rômulo Ferrari, antigo romano, que expiou na qualidade de escravo e redimiu-se perante a justiça divina. Agradeço a todos que acompanham e vamos então orar, pedindo ao Senhor Jesus que nos ampare nessa intenção de aprender, nessa vontade de extrair das verdades eternas o aprendizado útil para as nossas existências. Que a espiritualidade amiga prossiga a nos abençoar, a nos envolver com suas luzes e que estejamos sintonizados para receber esse amparo, essas lições, esse envolvimento, a fim de que a cada oportunidade em nossas existências terrenas pratiquemos a boa nova do Cristo em nossas condutas, seja perdoando o inimigo, perdoando alguém que não nos deseja o bem, seja aplicando as leis divinas em nossos deveres diários como pais, filhos, irmãos, esposos e esposas, profissionais e tantas outras funções que exercemos na Terra, para que a reforma íntima se faça dentro de cada um e nós mudemos a sociedade pouco a pouco, iniciando em nossas famílias e transmitindo essa mesma intenção a quem convive conosco e observa os nossos passos. Aprendamos, portanto, com Camilo e os demais missionários de Jesus, que trouxeram as realidades eternas sob forma de livros, de páginas escritas das suas experiências no mais além. Estejamos, finalmente, maduros para compreender a mensagem do Cristo e principalmente colocá-la em prática em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e espero encontrá-los num novo estudo amanhã, a fim de prosseguirmos na análise dessa obra maravilhosa. Um forte abraço a todos e até mais.